Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso projeto para o concurso da ANA, começando do zero. Meu nome é Lilian, tá? Eu sou a professora Lilian Moraes, sou professora aqui do SOMA, sou bióloga, doutora em ciências ambientais e vou estar junto com vocês em algumas aulas para te ajudar na sua preparação para esse concurso da Agência Nacional de Águas, tá certo? Então eu convido você a se inscrever no nosso canal para você estar sempre por dentro das aulas gratuitas que o SOMA disponibiliza para apoiar o nosso projeto, para que a gente possa cada vez mais carregar aulas gratuitas para vocês. E claro, vem fazer parte do SOMA, porque aqui a gente tem um preparatório completo que vai te ajudar a conseguir aquela vaga que você tanto almeja. A nossa aula de hoje, essa aula especial do projeto, vai ser sobre ecossistemas aquáticos. Então vamos lá? Vamos de aula? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre ecossistemas aquáticos. Quem não me conhece, sou a professora Lilian Moraes, tá? E vou ajudar vocês com algumas das temáticas voltadas para o meio ambiente aqui da plataforma SOMA. Então, vamos lá. Hoje, então, o assunto é ecossistemas aquáticos, tá? É importante a gente lembrar por que a gente estuda ecossistemas aquáticos? Claro, quem está se preparando para o concurso da ANA, né, que tem que entender de recursos hídricos, sabe por que nós estamos estudando ecossistemas aquáticos, né? Mas, assim, de um ponto de vista mais holístico, a gente precisa saber que os ecossistemas aquáticos, eles são essenciais para a manutenção da vida, tanto da vida marinha, aquática, quanto da vida terrestre, tá? E por isso é necessário se preocupar com a sua conservação, com a sua recuperação, com a mitigação dos impactos, tá? Porque a gente está pensando na sustentabilidade de todo o planeta. Como a gente pode ler aqui, olha só, os ecossistemas aquáticos, eles representam uma grande extensão no planeta Terra, abrigam uma enorme variedade de espécies, de hábitats e de fontes de alimento e água. Quando a gente fala de espécies, normalmente a gente associa ecossistemas aquáticos com peixes, mas não são só peixes. A gente tem algas, a gente tem bactérias, a gente tem macrófitas, a gente tem artrópodes, né, os crustáceos, insetos, e a gente tem diversos tipos de vertebrados, não somente peixes. Tá? Da fauna que habita os ambientes aquáticos, os peixes, sim, eles representam um pouco mais que a metade das espécies de vertebrados conhecidos no mundo. É uma variedade enorme e, por isso, os ecossistemas aquáticos, eles são fundamentais para a manutenção da vida na Terra, tá? Seja para a proteção da biodiversidade marinha, seja para a própria sobrevivência humana. E aí, já para começar esquentar os nossos motores, a gente vai responder essa questãozinha aqui recente de 2023, que pede assim pra gente, ó. Ecossistemas aquáticos, como lagos e rios, não podem ser considerados ecossistemas terrestres, pois suas dinâmicas e processos são fundamentalmente diferentes. E aí, galerinha, certo ou errado? Deixa eu escolher a canetinha. Opa! Tá certo, né, gente? Essa questão está correta, porque é preciso que vocês entendam que a dinâmica de um ecossistema aquático, os processos que ocorrem num ecossistema aquático, eles são fundamentalmente diferentes dos processos e dinâmicas do ambiente terrestre. Por isso, são considerados ecossistemas distintos, tudo bem? Então, olha só. Vamos falar um pouquinho, então, desses ecossistemas, tá? Quando a gente fala de ecossistemas aquáticos, existem diferentes tipos de ecossistemas aquáticos. E o que vai fazer com que eles variem são propriedades físico-químicas. O que são propriedades físico-químicas? Quem consegue pensar num exemplo? A gente vai ter temperatura, a gente vai ter pH, a gente vai ter salinidade, a gente tem oxigênio dissolvido, turbidez, luminosidade, tá? Então, dependendo das características das propriedades físico-químicas de um ambiente, ele vai poder ser marinho ou
dulcícola. O próprio nome já diz e ajuda a gente a entender, o ecossistema marinho é aquele ambiente de água que salgada, tá? E o ambiente marinho, ele representa a maior parte da superfície do nosso planeta. Nosso planeta Terra é composto, né, por 3/4 de água. E a maior parte dessa água, ela é marinha. E também apresenta uma grande diversidade de vida. O outro ecossistema diferente do marinho vai ser o dulcícola, que seria os ambientes, então, de água doce, tá? Como lagos, rios, lagoas e córregos. E entre eles há uma diferença devido à movimentação e à velocidade da água. E é importante para nós que estamos aqui no Brasil entender que a nossa rede hidrográfica ela apresenta um grau de diversidade de grande riqueza, tá? E de elevada complexidade. A gente tem um conjunto de bacias e regiões hidrográficas aqui no Brasil com características de ecossistemas bastante diferenciados. Isso faz com que isso propicia que o desenvolvimento de múltiplas espécies vivas, tanto da fauna quanto da flora aquática, tá? Então, esse conjunto de ecossistemas aquáticos vão comportar parte da nossa rica biodiversidade, a biodiversidade brasileira. Tudo bem? Então, vamos lá, mais uma questãozinha aqui. De 2022. Considerando a realidade dos ecossistemas naturais do planeta Terra, julgue o item a seguir. Os ecossistemas naturais terrestres comportam-se de forma diferenciada e dissociada da dos aquáticos. Daí, a necessidade de estudos próprios para cada um deles. E aí, gente, essa questão está certa ou está errada? Ela está errada. E aí vocês vão pensar assim, nossa, a professora é doida, ela acabou de falar na outra questão que eles são ecossistemas diferentes, que têm características diferentes, que têm que ser tratados de forma diferenciada. Sim, eles são diferentes e eles precisam ser tratados de forma diferenciada. O problema não é aqui. O problema no nosso item está aqui, ó. Ele está dizendo que os ecossistemas naturais terrestres se comportam de forma dissociada da dos aquáticos. Não, os dois ambientes eles estão interligados. Um influencia o outro, eles não estão dissociados. Então, por conta desta palavra, esse item está errado. Tudo bem? Então tá, então vamos lá. Quando a gente pensa, né, na conservação dos ecossistemas aquáticos, a gente tem que ter na nossa mente que eles estão sujeitos aos impactos que as atividades humanas, as atividades antrópicas causam sobre eles, tá? Então olha só, os ecossistemas aquáticos, eles são altamente influenciados pelas atividades humanas, seja no próprio ambiente aquático, quando a atividade humana ela é desempenhada no ambiente aquático, seja no ambiente terrestre. Muitas vezes uma atividade ela é desempenhada no continente, na terra, mas as consequências podem ser levadas para o ambiente aquático, tá? E aí aqui vamos falar de algumas delas, tá? O desmatamento, por exemplo. O que o desmatamento pode ocasionar num ecossistema aquático? Bom, a gente sabe que o desmatamento ele ocasiona a perda da biodiversidade, a perda de habitats, né, no ambiente terrestre e o aumento da entrada de sedimentos. Então, o desmatamento vai fazer com que a quantidade de sedimentos que chegue nos rios, lagos e lagoas seja muito maior, tá? Podendo aumentar a turbidez da água, diminuir a quantidade de luminosidade que adentra aquele ecossistema. Além disso, quando você faz, né, quando o desmatamento ele é feito, vamos chamar assim, você faz a retirada da vegetação, inclusive, muitas vezes, da mata ciliar, tá? Que é o quê? Que é aquela principal faixinha de vegetação que fica ao redor dos corpos hídricos, que é uma faixa de vegetação de proteção, ela que evita que esses sedimentos cheguem, sedimentos e outras substâncias cheguem nos corpos hídricos, tá? Elas servem de habitats para animais aquáticos, elas servem de local de reprodução, tá bom? Então, ao fazer o desmatamento, você está destruindo também a mata ciliar. E aí você vai estar possibilitando uma maior entrada de resíduos e de contaminantes nos nossos corpos hídricos, tá?
No ambiente marinho, o que é equivalente à mata ciliar são as faixas de mangue e de restinga, tá? Que tem essa função de proteção da costa. Uma vez que você faz o desmatamento, você vai estar também acabando com essa proteção do ambiente marinho, tá? Então, vou colocar aqui mata ciliar, mangues, restinga. Gente, para quem não me conhece, o meu slide ele fica muito bagunçado, tá? Mas é assim mesmo, acompanha. Opa! Mineração, tá? As atividades de mineração humana, quando elas são feitas sem o devido manejo, sem a gestão dos impactos, elas podem causar sérios danos de contaminação, tá? E aí essa contaminação ela vai produzir alterações físicas e alterações químicas na área. Uma vez que você muda as propriedades físicas e químicas da água, você está prejudicando os seres vivos que habitam ali e estão acostumados com aquelas condições que são ideais para o seu desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, quando você faz a extração de ouro, tá? Quando você faz a extração de ouro, você pode, muitas vezes, dependendo do tipo de processo que é feito, na mineração artesanal, por exemplo, você faz usando mercúrio para amalgamar esse ouro. E esse mercúrio, ele fica ali no corpo hídrico, tá contaminando o ambiente, tá certo? Bom, então, vou colocar aqui contaminação como um exemplo, tá? Da consequência da mineração. Quando falamos de construção de rodovias e ferrovias, olha só, de novo, dá para fazer de maneira sustentável? Dá, mas quando a construção de rodovias e ferrovias ela ocorre sem o devido planejamento e a compensação prevista, tá? Eu vou ocasionar perda de áreas alagadas, redução da vegetação nativa, claro, porque para você construir, primeiro você precisa ter a área disponível. E muitas vezes, para essa área se tornar disponível, com muitas aspas, eu preciso me desfazer da vegetação que ali está aí. Pode ser uma vegetação nativa, tá? E eu vou ter também alterações nos ambientes aquáticos devido a essas mudanças, tá certo? Então, a gente tem aí consequências das construções de rodovias e ferrovias. Tudo bem? Seguindo. Gosto que eu vou sempre falar tudo bem, tá? É um cacoete que eu tenho e eu sei que vocês não vão me responder, mas vocês que estão aqui nessa live ao vivo podem sim dizer se está tudo bem aí no chat, tá bom? Despejo de material residual. Como é que ele vai impactar um ecossistema aquático, gente? Bom, se você está despejando material residual, você está impactando diretamente o ecossistema aquático, porque você vai estar despejando resíduos orgânicos e inorgânicos, poluentes não tratados e materiais provenientes das diversas atividades humanas, sejam elas agrícolas, industriais ou até mesmo o nosso esgoto doméstico, tá? E aí você vai estar contaminando, poluindo essa água. O que mais que nós temos? Remoção de espécies críticas. Então, lembra que para construir, muitas vezes eu preciso de disponibilizar a área, então eu faço a retirada do que ali está, não é? E aí, quando a gente retira espécies nativas que são essenciais para aquele ambiente, e aí agora vamos pensar, claro, a gente está falando de ecossistema aquático, né? Vamos pensar, se eu tiro uma espécie de um local, como que eu tiraria uma espécie aquática de um local? Eu posso fazer uma pesca exaustiva, eu posso caçar, ou eu posso poluir aquele corpo hídrico de tal forma que eu mato uma comunidade, uma população, tá? E aí eu vou ter então o quê? A remoção de espécies críticas. Quando eu removo uma espécie, eu causo todo um desequilíbrio ali naquela cadeia alimentar, tá? É um desequilíbrio de fonte de alimento, é um desequilíbrio do ambiente como um todo, tanto para a reprodução quanto a proteção, tá? Então a gente tem severas consequências para a remoção de espécies críticas. A construção de reservatórios, né? A construção de reservatórios pode ser algo óbvio para vocês, né? Quando a gente tem uma construção desse tipo sem a devida gestão, sem o devido planejamento, eu posso levar a alterações significativas no ambiente, sejam elas quantitativas ou qualitativas. Deixa eu falar com vocês, olhando para vocês aqui rapidinho. Bom, para você construir um reservatório, você vai estar, muitas vezes, né, mudando o fluxo de um rio, e aí você vai ter consequências
lá na frente daqueles seres vivos que dependiam dessa água que chegavam lá. Eu posso ter um alagamento dessa região e aí eu vou estar destruindo habitats também no local onde esse reservatório está sendo construído. Animais que habitavam ali vão precisar se mover, vão precisar procurar um outro lugar para viver, então eu tenho deslocamento de espécies, tá? Eu construo um reservatório, então eu impeço que o fluxo natural de espécies que ocorreria ali naquele corpo hídrico aconteça, porque agora ele passa a ser um reservatório fechado, então existem muitas consequências, tá? Conseguiram ver? Para a construção de reservatórios. Joinha? Então vamos continuar. Introdução de espécies exóticas. Então, para quem não sabe, uma espécie exótica é o contrário de uma espécie nativa. É uma espécie que não acontece naturalmente ali naquele local, tá? Então, quando eu tenho num corpo hídrico a introdução de uma espécie exótica, seja de planta, seja de peixe, seja de um outro organismo, eu posso ter um impacto no ecossistema aquático todo ali daquela área. Por quê? Porque uma espécie que é exótica, que não é ali da região, ela não tem predador natural para ela, certo? Ela não vai ter um outro organismo que vai controlar o número de indivíduos daquela população. Ela não existia ali, ela não tem um predador natural, tá? Então ela vai ter uma maior facilidade de se reproduzir e aí ela vai aumentar a sua distribuição territorial, tá? E assim, aumentando a quantidade de indivíduos e a sua distribuição naquela área ali, eu vou ter uma alteração na cadeia alimentar completa, podendo inclusive levar à extinção de uma espécie que é nativa ali daquela área. Aí eu trouxe um exemplo para vocês do peixe tucunaré, que é um peixe originário da bacia amazônica e que hoje em dia ele é encontrado em outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, tá bom? Bom, vamos resolver essa questãozinha aqui antes da gente continuar. É uma questão adaptada, deixa eu só ver se é essa aqui. Isso, é uma questão adaptada que a gente tem que julgar se os itens são verdadeiros ou falsos para depois marcar a alternativa correta. Então a gente vai fazer só a parte do V ou F aqui. Vamos dar uma lida? Olha só. Espécies não nativas causam danos imprevisíveis sobre os ecossistemas e são consideradas a segunda maior causa mundial de perda de biodiversidade. E aí, verdadeiro ou falso, gente? Para quem não sabe, é verdadeira, tá? Que elas causam danos imprevisíveis, eu já tinha falado, mas é importante você saber que elas são a segunda maior causa mundial de perda de biodiversidade, tá? E aí que a gente não tá falando só de ecossistemas aquáticos, no geral, tá bem? Número 2. Os ecossistemas aquáticos são particularmente vulneráveis a esse impacto. Agora sim, estamos falando deles. E muitas pesquisas mostram que essas espécies não nativas podem alterar a composição das comunidades nativas. Sim, como eu acabei de falar, né? Elas aumentam em proporção, aumentam em distribuição e vão prejudicar as espécies que habitavam ali antes delas, que são nativas daquele local. Verdadeira. Número 3. Em ambientes aquáticos, destacam-se como causas de introduções, destruição de barreiras geográficas, como construção de reservatórios e canais de transposição de rios. Então vocês podem estar se perguntando assim, como que essa espécie exótica chega, né, num corpo hídrico, por exemplo, num corpo hídrico continental, num lago? Como é que ela vai chegar ali? Dessa forma, tá? Esse item aqui é verdadeiro. Pode ser pela destruição de uma barreira geográfica, tá? E aí ela consegue acessar aquele corpo hídrico. É verdadeira. E por último, olha só. Medidas de controle de espécies não nativas são vastas e a identificação de vetores, monitoramento, políticas públicas e estudos são algumas estratégias que podem ajudar a diminuir os impactos ambientais causados por espécies não nativas em ecossistemas aquáticos. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Bom, é falso, tá? Ela é falsa por quê? Porque essas medidas de controle, tá, que ele está dizendo aqui que são vastas, não são. Na realidade, elas são bastante escassas. Não existem muitas opções de medidas de controle de espécies exóticas, tá certo? Então a questão é falsa.
Além desses que eu já falei, que a gente falou ali, alguns dos impactos, a gente pode citar também a remoção da vegetação ciliar em rios, represas e lagos, atividades excessivas de pesca, deterioração da margem de rios, represas e lagos, remoção e destruição de áreas alagadas, aumento de navegação e transporte, tá? Tudo isso são ações antrópicas que vão levar a impactos nos ecossistemas aquáticos, tá, gente? E também alterações nas condições químicas e físicas da água. Como eu disse para vocês, temperatura, oxigênio dissolvido, pH, por exemplo, se você algum processo que acidifica aquele corpo hídrico, algum processo acidifica um corpo hídrico, eu vou ter uma mudança no pH, tá? Eu posso ter uma alteração nas condições de nutrientes, por exemplo, pela eutrofização, tá certo? Então, aqui são alguns exemplos. E aí, falando sobre ela, tá? Falando um pouquinho sobre esses impactos, e a gente vai falar sobre a eutrofização agora em particular, é algo... Galerinha, à medida que eu estava preparando essa aula aqui, procurando questões para a gente resolver junto, eutrofização é um tema muito frequente de aparecer em provas de concurso. Tá? E aí aqui eu não estou falando de banca específica, não estou falando de nada específico. Eutrofização. Você precisa entender o que é este processo, porque ele é muito, muito frequente em provas de concurso, tá certo? Então vamos lá, olha só. Como eu tinha dito, aqueles impactos ali atrás, né, eles geram consequências de curto, médio e longo prazo. Uma consequência é a eutrofização, tá? E aí eu trouxe essa foto linda deste corpo hídrico cheio de peixes boiando. Deixa eu só ver uma coisa. Isso, boiando aqui. Para exemplificar o que é um lago eutrofizado. Olha só. Trata-se de um processo, já vou explicar. Trata-se de um processo de aumento expressivo de nutrientes no corpo hídrico, especialmente de fósforo e nitrogênio, que por consequência causa o surgimento descontrolado de algas e cianobactérias. Tá? E aí, quais são as consequências da eutrofização? Aumento da concentração de nitrogênio e fósforo, de amônia e de nitrito no sistema, de oxigênio dissolvido, de bactérias patogênicas e da redução, tá, do oxigênio dissolvido. Aumento da decomposição em geral no sistema e emanação de odores indesejáveis. Aí aqui, eu precisava ter um quadro branco para eu desenhar, porque quando eu estou em sala de aula, eu gosto de desenhar o processo de eutrofização. Então agora, ou você olha para o slide, ou você olha para mim. Então eu vou falar olhando para você, depois a gente volta para o slide, porque eu quero tentar explicar a eutrofização com as minhas próprias palavras. Então imagina o seguinte, existe um lago em equilíbrio com seres vivos que habitam ali. Eu tenho as algas, eu tenho as macrófitas, eu tenho os peixes, todo mundo está bem, vivendo bem ali, beleza. A alguns metros, algumas centenas de metros dali tem uma plantação de soja ou qualquer outro tipo de cultura. E o produtor aplica nessa plantação fertilizantes para aumentar a produtividade da cultura dele. Agora, o fertilizante, você sabe, ele é absorvido pelo solo, né? E ele pode percolar, né? Ele infiltra no solo, ele pode chegar ao lençol freático que abastece aquele lago nosso ali, onde a gente tem a comunidade vivendo, ou simplesmente pode chover e a chuva vai levar parte desses fertilizantes por escoamento superficial para o nosso lago que está ali embaixo. Certo? Tudo bem? Estão acompanhando? Gente, fertilizantes são o quê? Para a planta crescer? São nutrientes, né? Então, quando um produtor lança, joga, coloca, freia, sei lá, fertilizante na cultura dele, ele quer que a planta cresça, ele está dando alimento, ele está dando nutriente para aquela planta. Então, quando eu pego esses nutrientes e eu jogo num corpo hídrico, esse nutriente é alimento, né? É um alimento que quem vai se beneficiar principalmente dele são as algas. E aqui eu estou falando de algas unicelulares, microscópicas, tá? Não estou falando das macrófitas, eu estou falando das algas unicelulares, tá? Na presença de alimento, o que elas vão fazer? Elas vão, claro, se alimentar e se reproduzir, e se reproduzir, e se reproduzir. E aí esse aumento da quantidade de algas tem um efeito muito negativo. Primeiro, né, dá aquela cara esverdeada pro lago, que tá na fotinho do slide que eu mostrei para vocês.
tá? E aí forma, deixa eu só voltar aqui para mostrar. Peraí, lelê. Tá vendo? Essa parte verde aí são as algas, elas estão numa concentração tão grande, mas tão grande, que elas cobrem a superfície do corpo hídrico, tá? Esse verdinho aí são elas. Aqui elas já estão muitas milhares de vezes proliferadas. Então, elas tapam a superfície desse corpo hídrico, que a gente está chamando de lago, tá? Mas pode ser um outro tipo de corpo hídrico. E aí, ao tapar a superfície desse corpo hídrico, o que acontece? Elas também são responsáveis pelo quê? Por fazer a fotossíntese, não é mesmo? Só que elas, a gente está olhando, a gente está vendo só as que estão aqui na camadinha mais de cima. Existem outras algas numa camadinha mais de baixo. Só que a luz do sol, ela não consegue penetrar. A luz do sol, que é necessária para a fotossíntese, que é o processo através do qual as algas e as plantas vão vão produzir, né, seus próprios nutrientes e liberar o oxigênio ali dissolvido para os organismos que respiram o oxigênio na água, não vai acontecer, porque a luz do sol não está entrando. Então vai ter uma diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água, e aí os seres vivos que dependem do oxigênio para sobreviver, morrem. Não tem oxigênio para eles respirarem mais, tá? E aí eu vou ter um aumento da taxa de decomposição, um aumento de mau cheiro, de odor ali na região. Por quê? Por causa do processo de eutrofização. Gente, se vocês não entenderam, se ficaram com dúvidas, deixa aqui no chat, deixa registrado que depois eu tento explicar melhor, tá? Quem é meu aluno já manda mensagem. Então é isso. Esse é o processo de eutrofização. Então eu tenho um aumento descontrolado de algas que vão prejudicar o processo de fotossíntese no corpo hídrico e, por isso, os seres vivos que dependem do oxigênio dissolvido vão morrer. Além de toda a contaminação química que tem ali no corpo hídrico também, como o slide mostrou para vocês, né? Aumento da concentração de nitrogênio, de fósforo, de amônia, a proliferação de bactérias patogênicas e etc. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos responder essa última questãozinha aqui nessa primeira parte da aula. Olha só. O que é eutrofização e como esse fenômeno impacta os ecossistemas aquáticos? Eu falei para vocês que é uma questão muito recorrente, eu não ia trazer aqui 20 questões sobre o mesmo assunto, mas eu trouxe uma bem recente, olha só, essa aqui é de 2023, tá? E aí, vamos ler as opções. Intoxicação dos organismos aquáticos decorrentes de metais pesados, causando a sua mortandade. Não, lembra que não é metais pesados? Quem lembra? A professora acabou de falar? Nutrientes, e não é intoxicação, né? Vocês entenderam, não tá errado. Beleza. Letra B. Processo de aumento da salinidade em ambientes de água doce devido à evaporação excessiva, afetando negativamente os peixes. Falei de salinidade? Falei de evaporação excessiva? Não, tá errado. Letra C. Enriquecimento de corpos d'água com nutrientes, levando ao crescimento excessivo de algas e à diminuição do oxigênio dissolvido, o que pode causar a morte de organismos aquáticos. E aqui está a nossa resposta, né? Como eu tinha dito. E a letra D, vamos ver como é que eles tentaram enganar a gente. Ó, deposição de substâncias tóxicas no fundo de corpos d'água, afetando a qualidade da água. Lembra, gente, tá? Quando a gente está falando de eutrofização, a gente não está falando de substâncias tóxicas, tá bom? A gente está falando de nutrientes. Nutrientes. E esses nutrientes, que provavelmente chegaram ali perto, porque estavam próximos de uma plantação, causaram este problema, tá certo? Deixa eu só olhar uma coisa aqui rapidão. Isso. Além da eutrofização, outras consequências que podem acontecer com o corpo hídrico é o aumento de material em suspensão e assoreamento, tá? Todo mundo entende o que é assoreamento? Olha só, quando eu tenho o uso inadequado do solo, ali na região do corpo hídrico, tá? Ao redor do corpo hídrico, imagina aí. Quando eu tenho uso inadequado, quando eu tenho práticas agrícolas ou construção mesmo civil ali nos arredores, sem os devidos cuidados, eu posso ter um aumento do dos materiais, vou botar no plural, dos materiais em suspensão e
o assoreamento dos rios, tá? Esse sedimento, pense em sedimento, tá? Uma geração de sedimento nos arredores que vão chegar ocasionalmente aos rios, aos lagos, tá? Com a chuva, com os ventos, tá? Por quê? Porque a gente vai ter a retirada, né, da vegetação de proteção, que é aquela que fica ao redor do corpo hídrico, que funcionam como um sistema de drenagem que reduzem o impacto das chuvas, e aí os sedimentos vão chegar diretamente na água. Tudo bem? Tá? Isso aqui são as consequências das ações antrópicas. Vou poder ter também perda da diversidade biológica, tá? Quando eu tenho, por exemplo, a redução ou a retirada drástica de determinadas espécies de um ambiente aquático, sem ter o adequado manejo, eu vou poder acarretar, eu vou poder ter alterações na cadeia trófica e na função desse sistema todo, tá? Então, quando eu tenho a retirada excessiva, né, eu tenho uma retirada drástica de uma espécie, de determinadas espécies, eu posso acarretar problema para a cadeia trófica inteira, para o sistema todo, tá? E a perda da capacidade tampão, o que significa isso? Bom, as áreas alagadas e as vegetações que ficam ali na interface entre o sistema terrestre e o sistema aquático, elas são conhecidas como regiões tampão, tá? Essas regiões elas vão ser responsáveis por remover o nitrogênio, é um processo chamado desnitrificação, e também o fósforo. E aí já é um outro processo, que é precipitação e complexão no sedimento e é agregado em partículas nas raízes de macrófitas, enfim, tá? Esses sistemas, eles também fazem a precipitação de metais pesados, tá? E por isso, vocês conseguem já imaginar como que essa região é impactada quando você ocasiona a perda dessa capacidade tampão. Então, eu vou repetir, ó. Por serem regiões tampão, elas fazem a remoção do nitrogênio, elas fazem a remoção do fósforo e elas fazem a precipitação de metais pesados. Quando você tira essas áreas alagadas, essas vegetações que ficam ali na interface entre os sistemas terrestre e aquático, você está tirando essa capacidade tampão desse corpo hídrico, tá certo? Então, para você que esteve comigo nessa live hoje, dando start aqui nessa parte do conteúdo de preparação, eu tô olhando para a câmera errada, para você que esteve aqui comigo nessa live, tá? Dando início a esse projeto, começando do zero, para o concurso da ANA. Obrigada pela sua presença. Se você quiser continuar assistindo a esse assunto, porque essa aula ainda não terminou, eu vou continuar. Essas aulas ficarão salvas na plataforma do Soma. Então eu te convido para vir conhecer, seja nosso aluno, deixa a gente te ajudar a te preparar para esse concurso, tá bom? E para os meus alunos, eu vejo vocês na próxima aula.